Deus, quem está feliz hoje aí? Dá um glória. Amém, glória a Deus. Quem não estaria feliz, né, na presença do Senhor? Acho que esse é o momento mais esperado durante a semana, que a gente esteja na presença dEle, louvando e engrandecendo o seu nome. Eu gostaria que vocês curvassem a cabeça neste momento, antes de nós lermos a palavra, mais uma vez. Senhor Deus e Pai, muito obrigado a Deus por este momento que estamos diante da Tua presença. Pai, nós pedimos a Ti que o Senhor abra o nosso entendimento, dai discernimento às nossas vidas neste momento. Pai, que nós possamos não somente estar lendo e escutando a Tua palavra, mas que nós possamos estar, meu Deus, plantando ela no nosso coração, na nossa mente e no nosso dia a dia. Pai, que o Senhor venha falar com a vida de cada um neste momento. Aquele, meu Deus, que está escutando através, meu Deus, da live, que o Senhor possa, meu Deus, ir até eles também, que eles possam estar recebendo, Pai, aquilo, meu Deus, de mais precioso que Tu tens para as nossas vidas nesta noite. É que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 8 nós vamos ler. Romanos, capítulo 1, versículo 8 ao 17, nós vamos ler. Romanos 1, versículo 8. Amém? A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? O tema de hoje é como nós servimos a Deus. Este tema faz a gente refletir. Como que eu estou servindo a Deus? De que maneira que eu estou servindo a Deus? Nós vemos no texto que Paulo nos mostra e nos exorta, ou seja, ele nos encoraja, ele nos estimula a termos um motivo de fazer a obra do Senhor. E isso me leva a pensar como eu estou servindo a Deus, de que maneira que eu tenho sido na presença dEle, como que eu tenho usado a minha vida na obra dEle. Em Cristo Jesus, será que realmente eu estou em Cristo Jesus? Será que eu estou sendo agradecido a Deus pela bondade e misericórdia dEle na minha vida? Nós sabemos que pela bênção do Senhor e a graça dEle, nós temos a salvação. Nós somos salvos pela graça, não pelas nossas obras.
mas as nossas obras fazem parte do nosso caminhar com Cristo. E Paulo, nós vemos que Paulo era apaixonado por servir ao Senhor. Paulo nos ensina muito o que realmente é fazer com a minha vida, com que ela seja realmente usada por Deus. A maneira que nós servimos a Deus é a maneira que chega até Ele. Se eu servir ao Senhor de forma relaxadamente, o que será que Deus vai pensar de nós? Eu tenho realmente feito a obra como ela realmente é para ser feita através da minha vida e pela minha vida? Eu vejo que quando Paulo servia, ele se dedicava tanto, ele se colocou tanto à disposição de Deus, que ele foi visto por muitos, e ele começou a ser perseguido. Justamente porque ele já conhecia o lado anterior, quando ele perseguia os cristãos. E você veja que a forma que ele estava fazendo, usando a vida dele, sendo usado por Deus para levar a palavra, tanto a gregos quanto aos gentios, tanto aos judeus quanto aos gentios, ele começou a ser notado no meio daquele povo. E nós devemos de ser como Paulo. Se nós não formos como ele, se nós não formos realmente servos do Senhor, se nós não servirmos a casa de Deus, não formos servidores durante a nossa caminhada, do que será que vai adiantar? Eu estar vindo na igreja, eu estar participando do discipulado, se eu não estou fazendo o ID dele? E nós vemos que nós precisamos ser gratos a Deus por o que Ele tem feito em nossa vida e através de nós. Será que você tem sido grato? Será que eu tenho sido realmente grato ao Senhor pelo que Ele tem feito na minha vida? Nós passamos por algumas certas circunstâncias na nossa vida que a gente diz assim, chega um momento que a gente fala assim, acabou, para mim não tem mais chance, eu acho que eu não sirvo mais para fazer isso, eu acho que eu não sirvo mais para servir, eu acho que eu não sirvo mais para levar a palavra do Senhor, porque se eu estou mal, como que os outros vão receber? Mas sabe, meu irmão, é nessa hora que nós precisamos colocar os nossos joelhos no chão e falar, Senhor, está difícil, mas eu vou fazer a tua obra. Está árduo passar esse vale, mas eu vou confiar no Senhor. Por mais que nós venhamos enfrentar as dificuldades na nossa vida, nós devemos continuar servindo a Deus. Além de nós servirmos a igreja, nós devemos servir ao nosso próximo. Às vezes nós achamos que só estar pregando, ou só estar orando, eu já estou servindo. Não, não é isso que Deus pede. Isso é uma obrigação nossa, de orar e buscar Ele. E levar a palavra dEle, é uma forma de servir ao Senhor. É uma forma de nós alcançarmos vidas que estão necessitadas de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito clara, nós devemos levar a toda criatura. Todos precisam ser salvos. Nós sabemos que todos não serão salvos, mas é uma responsabilidade minha e sua de levar a palavra do Senhor até essas pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. Qual é a razão que eu e você temos servido a Cristo? Você já parou para pensar qual que é a razão de tudo isso?
na sua vida? Você já pediu, já parou assim e falou: Senhor, qual que é a razão de eu estar te servindo? Às vezes nós pensamos que nem tudo vai dar certo, ou às vezes nós pensamos que tem que ser do nosso jeito. E nós vemos que não é da nossa maneira e no nosso tempo que tudo vai se encaixar. A gente vê que muitos servem a Cristo por muitas razões. Infelizmente não são as razões mais certas. Nós sabemos que tem pessoas que querem servir ao Senhor porque eu quero um cargo, querem servir ao Senhor porque eu quero ter uma casa. E Deus não é um Deus de troca. Deus é um Deus de amor, um Deus de compaixão, um Deus de servidão. Ele quer que nós sejamos servos dele. Lá em Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 15, Filipenses 1, 15. Filipenses capítulo 1, versículo 15. Veja o que fala: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Você vê que a palavra do Senhor confirma isso. Nem todo mundo serve a Deus de boa vontade. Será que realmente eu tenho servido ao Senhor de boa vontade, de bom agrado a Ele? O primeiro ponto desta mensagem que eu quero deixar para você é o seguinte: qual é a minha paixão? Qual que é a minha paixão hoje? Nós vemos que muitas pessoas são apaixonadas por carros, por bens, por ostentação, por aparecer. Mas nós devemos estar apaixonados por Cristo. Nós devemos estar apaixonados pelo nosso Deus. Ou nós estamos apaixonados pelas coisas deste mundo? Por quem que a gente está apaixonado? Por quem que eu tenho feito com amor e paixão o que eu tenho feito? As distrações deste mundo, as coisas que este mundo vem nos oferecendo, as coisas que este mundo vem nos mostrando a cada dia através das redes sociais, através de coisas que não vão fazer nós crescer? Ou você tem se apaixonado pela obra do Senhor? Você tem feito com que as coisas deste mundo sejam irrisórias para você? Sabe, meu irmão, hoje nós estávamos na escola bíblica e nós estávamos estudando a respeito da família. E nós estávamos de manhã debatendo que a responsabilidade é nossa de começar o Evangelho, o servir do Senhor dentro do nosso lar, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos parentes. Se nós que nos dizemos servos do Senhor, filhos de Deus, você acha que nós devemos fazer a diferença no meio da nossa família? Ou nós devemos ser iguais a eles que estão no mundo? Nós vivemos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. O mundo em que nós vivemos é para o Senhor. O mundo que nós vivemos é para a obra dele. As coisas deste mundo, elas são passageiras.
mas a obra do Senhor não é. Fazer o ídolo do Senhor não é passageiro. E se eu não fizer, se você não fizer, o Senhor vai cobrar da nossa vida. Como Paulo servia, nós devemos servir. Como Paulo amava, nós devemos amar. Como Paulo era apaixonado, nós devemos também ser apaixonados. Paulo era intenso no serviço ao Senhor. Paulo estava disposto a pagar o preço para fazer a obra dele, para ser um discípulo de Deus aqui na terra. Paulo estava fervendo na graça. Assim como nós cantamos agora há pouco, vem Espírito, vem Espírito. Será que realmente eu tenho vivido o Espírito? Será que realmente eu tenho levado a palavra do Senhor através do Espírito Santo? Ou eu tenho deixado que as coisas deste mundo me distraiam? A vida é uma só, e se nós podemos levar adiante a palavra do Senhor com esta vida, é o que vale. E é o que aconteceu com Paulo, mesmo preso, mesmo trancado naquela prisão, ele estava lá escrevendo, orando, pedindo a Deus para que Deus tivesse misericórdia daqueles que estavam aqui fora. A chave para a vida cristã é ter uma motivação genuína, e esta motivação genuína é Jesus Cristo. Quando nós percebemos, muitas vezes, que era para nós termos feito a obra do Senhor e nós não fizemos, a gente se arrepende. Só que aquelas vidas que era para eu ter levado a palavra do Senhor, para eu ter orado, para eu ter falado que Jesus ama ela, que Jesus morreu por ela, ela não escutou. Justamente porque a gente foi negligente em não ouvir e não ser sensível à voz de Deus, em servir ao Senhor. E nós vemos no versículo 8 que ele tinha um espírito grato a Deus. Dou graças ao meu Deus por vós. Era um espírito grato. Mesmo aqueles que estavam recusando a palavra do Senhor, mesmo assim ele orava e intercedia para que Deus tivesse misericórdia daquelas vidas, para que o Espírito Santo fosse grato com eles também. E nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Nós temos muitos motivos para adorar a Deus. E nós devemos parar de murmurar, meu irmão. Nós, como homens, nós reclamamos demais. Nós temos vida, nós temos saúde, nós temos carro, nós temos casa, e às vezes nós não fazemos o que é para fazer. Você vê que Deus é tão grato que Ele te dá tudo isso, e o mínimo que Ele te pede, que é para pregar a palavra do Senhor, nós não pregamos. Nós acabamos nos eximindo da responsabilidade de levar a palavra do Senhor. É um lembrete a examinarmos as nossas próprias motivações de servir a Deus. Nós devemos servir a Cristo por mandamento dele ou por obediência à sua palavra? Os dois. Nós devemos servir a Cristo por mandamento, porque Ele nos mandou, e por obediência. Porque quando nós não somos obedientes à palavra dEle, quando nós não somos obedientes àquilo que o Senhor está nos pedindo, nós vamos sofrer as consequências disso. E às vezes nós levamos isso para a nossa vida por muito tempo, e deixamos que isso venha ser um agir e um mover de Deus na nossa vida.
Meu irmão, não importando as dificuldades que nós vamos a passar, o Evangelho de Cristo Jesus precisa ser pregado. O Evangelho de Cristo Jesus precisa ser levado através da nossa boca, através da nossa vida, porque fazendo a obra do Senhor, também sabemos que viveremos em eternidade com Jesus. Obedecendo a sua ordem, nós vamos viver com Cristo. Essa é a chave para a vida cristã, é ter uma motivação genuína, é obedecer o seu mandamento e obedecer a sua palavra. A gente viu que Paulo admirava tanto a Deus e ele não se importava com os resultados, porque o interesse dele era pregar a palavra. O interesse dele não era saber quantas vidas ele estava salvando. O interesse dele não era saber se ele iria ter uma grande igreja, ou iria ter muitas pessoas com ele. Não. A sua motivação era fazer a obra de Deus. A sua motivação era estar à frente, pagando o preço, falar: Senhor, eis-me aqui, usa-me para levar a tua palavra. Às vezes nós não oramos nem por aqueles que estão em outro estado, em outra cidade, em outro país, fazendo o que nós jamais vamos às vezes fazer, que é pregar a palavra de Deus lá fora. Será que realmente eu tenho sido um intercessor dessas vidas, desses missionários e pastores que passam por dificuldade financeira, que passam por dificuldade moral, que passam por calúnias? Será que eu pelo menos tenho tirado um tempo para estar na presença do Senhor, orando por essas vidas? Será que eu tenho ajudado financeiramente? Se eu posso, eu tenho ajudado financeiramente e tenho deixado de pelo menos comer um lanche no mês para abençoar aquele que está lá fora, pregando a palavra de Deus, correndo risco de vida para pregar o Evangelho? A gente fica quieto nesse momento, porque a gente sabe que a gente não faz 1% do que é para a gente fazer no nosso dia a dia. Às vezes a gente não faz nem quem está do nosso lado. Às vezes tem um amigo nosso passando por dificuldade, você vai lá, passa por cima, deixa que se vire. E nós não auxiliamos o nosso irmão, não auxiliamos nosso amigo. Sabe, meu irmão, é triste a gente saber que nós, cristãos, o nosso povo está estagnado. Infelizmente, o nosso povo está correndo atrás de movimento, atrás de profecias, atrás de homens, atrás de coaches, e está esquecendo que realmente é para ler, que é para lembrar que é a palavra do Senhor. Jesus é tão simples de ser pregado. E nós deixamos de fazer isso. Nós deixamos de servir ao Senhor. Eu deixo de servir no meu discipulado. Eu deixo de ser um líder. Eu deixo de ser um pregador da palavra de Deus. Eu deixo de fazer a vontade de Deus. Em Romanos 16, 19 fala: porque a vossa obediência foi divulgada a todos os homens. A obediência é para todos, não é para um ou para outro. A obediência é para todos nós. Nós devemos obedecer a palavra do Senhor e fazer a vontade dEle. Nós vimos que esse espírito grato de Paulo era grande na vida dele. Ele tinha um espírito cuidadoso, submisso, mas porque ele buscava o Senhor. Ele buscava o Senhor em jejum e oração. Ele buscava a fonte correta, meu irmão. O segundo ponto que eu quero deixar para você nesta noite: qual espírito tem habitado em mim? Que espírito tem habitado na sua vida? Um espírito grato? Um espírito cuidador? Um espírito submisso?
um espírito amoroso. Nós vemos que ele tinha, Paulo, nas cartas dele, ele tinha um espírito, além de grato, ele era um homem cuidadoso com a palavra do Senhor. Ele era um homem que amava a palavra do Senhor. Ele era um homem que guardava a palavra do Senhor no seu coração. E qual tem sido o espírito que tem habitado dentro de você? Nós estamos vivendo num tempo em que a política interferiu tanto na nossa vida espiritual, que nós deixamos que os homens começassem a pregar dentro das igrejas. Homens que não foram chamados pelo Senhor, políticos que estão ali somente para querer votos, políticos que só estão ali para querer status, e infelizmente aconteceu isso dentro do nosso meio. Eu vejo que quando nós temos um espírito submisso em nossa vida, fazemos a vontade de Deus. E no versículo 10 do texto que a gente leu em Romanos, nós vimos que este homem que foi usado por Deus, ele era tremendamente um espírito submisso de Deus. Nós vemos que Paulo orava incessantemente, ele suplicava pela sua igreja, ele suplicava pelos seus discípulos. Será que eu tenho suplicado pelo meu líder de discipulado? Será que eu tenho suplicado e orado pelo meu pastor, pela minha igreja, pelos meus irmãos em Cristo, pela minha família? Será que eu realmente tenho sido este homem, esta mulher de Deus, em súplica, em oração? Será que eu tenho feito realmente a vontade de Deus, através da intimidade com Ele? A oração é o segredo, meu irmão, para a nossa vida. A oração é o segredo, é a alavanca que vai mover o coração de Deus. Quando eu estou orando, quando eu estou intercedendo, quando eu estou buscando no Senhor Espírito Santo, o Espírito Santo vai habitar dentro de mim. O Espírito cuidadoso, bondoso, amoroso, o Espírito grato, ele vai começar a habitar dentro de mim. E ele vai começar a ter forças no meu corpo físico, para que eu possa cada vez mais estar na presença de Deus, para que cada vez mais eu possa estar indo fazer o ID do Senhor. Para ser um verdadeiro discípulo de Deus, eu preciso estar caminhando com Ele. Se eu não caminho com Ele, como que eu vou falar da palavra dEle? Como que eu vou levar a palavra do Senhor com a minha vida? Porque nós sabemos que quando o Espírito habita em mim, a carne ela morre. Então não é a minha carne, não é o meu corpo que vai fazer com que as pessoas venham ser salvas, mas é através desse Espírito Santo, é através do Espírito submisso, o Espírito amoroso. Mas nós só iremos conseguir esse Espírito na nossa vida quando nós realmente nos entregarmos à vontade de Deus, fazendo com que Ele venha olhar para nós de uma maneira sobrenatural, onde eu possa receber a unção do Senhor. E no versículo 10 ele fala: rogando que de algum modo seja possível, agora por fim, ter uma próspera viagem para ir a vós na vontade de Deus. Quando nós temos esse Espírito, quando nós rogamos por Ele, nós vamos fazer uma viagem com Cristo. Nós vamos levar a palavra de Deus através da nossa vida, aonde quer que seja. Aonde Deus me colocar, ali eu estarei. Aonde Deus me colocar com a planta dos meus pés, ali será abençoado. E você tem que começar a ser abençoado dentro do seu lar, dentro da sua família, dentro do seu discipulado. Se você não é um líder discipulado, você tem que começar a falar: Senhor, eu quero ser um líder para buscar vidas, eu quero ser um líder para frutificar,
Eu quero ser um líder, meu Deus, para ser uma árvore cheia de fruto. Meu irmão, você só vai conseguir isso quando você tiver o Espírito Santo dentro da sua vida. Nós não podemos servir a Deus da nossa maneira, esperando que o reconhecimento das pessoas venha ter resultado. Quando nós pensamos e fazemos o serviço a Deus da nossa maneira, não vai dar certo. Nós não vamos conseguir alcançar aquilo que Deus quer através da nossa vida. Porque isso acaba gerando em nós uma autopiedade. Porque daí você quer ter reconhecimento. Eu estou indo pregar a palavra, mas Senhor, me ajuda aí, né? Quero que as pessoas venham me agradecer. Quero que as pessoas venham reconhecer que eu estou levando a tua palavra. E não é isso que Deus quer. Deus quer um homem cheio do Espírito Santo, que não se importa com números de vida, mas se importa com números de vida que ele está buscando, e não com o número de vida que estará com ele. Ele tem que estar atento àquilo que Deus tem para usar na vida dele. Meu irmão, não perca tempo. Não deixe que as distrações deste mundo te leve para um lugar sombrio. Quando nós viramos as costas para o Senhor, quando nós nos preocupamos com as coisas deste mundo, automaticamente você vai viver na carne, o teu Espírito não vai habitar em você, o Espírito Santo não vai habitar em você, o Espírito Santo vai estar longe de você, porque você não tem intimidade, você não tem busca com Cristo, você não tem busca ao Senhor, você não está se preenchendo do Espírito Santo, você está se preenchendo com as coisas deste mundo. Aí vem aquele momento em que a gente fica assim, nossa, né? Quando a gente está fazendo carnal, nossa, mas ninguém veio até mim, ninguém me falou nada, ninguém me reconheceu que eu estava aqui falando. Meu irmão, você é uma boca para levar a palavra do Senhor, e não é uma boca para esperar reconhecimento, não. Nós devemos jamais esperar reconhecimento de alguém, mas uma coisa eu tenho certeza, meu irmão, nós seremos reconhecidos pelo nosso Pai, se nós fizermos a sua vontade. Se você realmente quer ser reconhecido lá na glória, em que o Senhor olhe para você, após o julgamento e fale assim, meu filho, pode entrar, a casa é sua, então você seja um servo, você faça a vontade do Pai. Não fique esperando por quem está do seu lado, não fique esperando para aquele que fica ali fazendo também, mas que você está esperando que ele faça por você. Tenha você fé e coragem. Erga sua cabeça e fale assim, mesmo eu passando as lutas, mesmo passando a prova, eu vou louvar ao Senhor e vou levar a palavra dele. Quando nós temos este coração voltado ao Senhor, nós estamos fazendo a boa vontade para o reino. Um espírito humilde é o que nós devemos ter. E no versículo 12 ele diz, quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé, que vocês e eu temos. Nós sabemos que um espírito humilde é quando eu vejo meu irmão cair, eu vou lá ajudar ele. Isso é humildade. Para assim, meu irmão precisa de ajuda. É colocar a mão dele no teu ombro e falar assim, vem aqui que eu vou te ajudar. Quando nós não fazemos isso, quando nós não somos humildes em ajudar o nosso próximo, e nós deixamos ele cair, você também está deixando de servir. Quando você vê que o seu irmão está fraco na fé, e você não está sendo humilde de reconhecer que ele precisa de Deus, que ele precisa da força do Senhor através da sua oração, você não está sendo humilde, você não está tendo aquele espírito de humildade, de falar assim, eu preciso ser humilde e ajudar o meu irmão. Quando nós temos esse espírito de bondade e amor, nós estamos sendo humildes e ajudando o nosso próximo. Nós estamos sendo servos do Senhor também.
para nós termos um espírito conquistador na nossa vida. Que a gente vê que Paulo tinha esse espírito conquistador, esse espírito forte, que ele gostava, ele amava de gerar frutos, ele amava em cumprir a missão do Senhor, ele amava fazer a vontade do Senhor. Nós somos responsáveis pelos frutos que não geramos, meu irmão. Nós somos responsáveis pelos frutos que geramos e que não geramos. Como eu disse, muitas vezes nós deixamos que a oportunidade que apareceu na nossa vida escape da nossa mão. E às vezes aquela vida que era para ter sido salva através da minha vida, ter escutado o nome do Senhor através da minha boca, não foi escutado. Eu deixei de levar. E a responsabilidade é minha e é sua. Nós devemos sim fazer com que aconteça isso, com que seja um espírito conquistador. Nós precisamos fazer isso, levar a missão do Senhor. Você não está sendo impedido de fazer a obra do Senhor. Nós vivemos num país livre. Você não está preso numa prisão como Paulo estava. Mesmo ele estando preso, ele estava ali, confiando que Deus faria a obra lá fora através daqueles que lhe tinha entregue a palavra. E você tem a oportunidade e você não faz hoje. Você é livre e você não faz hoje. E você tendo esta oportunidade na sua vida, o porquê que você não está fazendo? O porquê que você não está fazendo a obra do Senhor? O que você está esperando para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, para levar a palavra dele com a sua boca? Será que eu tenho vivido conforme o mundo, no meio do meu trabalho, no meio da minha faculdade, ou eu tenho vivido como Cristo viveu? Será que realmente eu tenho sido exemplo no meio daqueles gentios? Será que realmente nós temos sido isso na vida das pessoas? Chegou a hora, meu irmão, de nós gerarmos frutos. Nós temos que parar de reclamar e murmurar e simplesmente fazer a palavra do Senhor. E a gente vê que quando nós murmuramos, nós trazemos uma carga sobre a nossa vida. A palavra murmurar na Bíblia, ela se refere ao sussurrar ou dizer algo em tom baixo, que ela é frequentemente associada a um comportamento e descontentamento e insatisfação. Então, meu irmão, quando você está murmurando, quando você está reclamando, você está falando para Deus que você não é grato por nada, que você não é submisso a nada, que você não é amoroso a nada, e que você não está nem aí para as coisas dele. E esta falta de gratidão a Deus, literalmente é a falta de confiança nele. Você está falando para o Senhor: eu não confio em ti, quando você é ingrato. Especialmente durante os momentos de dificuldade na nossa vida, no deserto que a gente está passando. Assim como o povo de Israel fez no deserto, de vez de agradecer, eles começaram a murmurar. Eles simplesmente falaram para o Senhor: nós não estamos confiando em ti. E será que realmente você tem confiado no Senhor? Será que realmente você tem levado a palavra do Senhor através da sua vida? Ou você simplesmente tem reclamado, murmurado, esperado que os outros façam? Você tem realmente feito com que a sua vida venha frutificar, ou sua vida venha só realmente ser uma
uma figueira seca. Meu irmão, a gratidão é fruto de maturidade. A gratidão é resposta da graça. Se você realmente crê que o Senhor faz, se você realmente está servindo ao Senhor, você está sendo grato a Ele, você está sendo maduro na fé. A gratidão, ela é a resposta da graça na sua vida. O senso de cumprir o chamado de Deus para a sua vida é mais que importante. Nós vemos que muitas vidas estão se perdendo hoje no mundo. Muitas vidas estão se perdendo porque está faltando trabalhadores na obra de Deus. Está faltando ceifadores na obra de Deus. E nós ficamos esperando que a igreja, que o pastor faça pela igreja, que o pastor faça por mim, que o meu líder faça por mim. Eu vi uma frase que falava assim: agradece que cresce. Graça é o favor imerecido. Agradece que cresce. Quando você agradece, meu irmão, você vai crescer em fé, você vai crescer em espiritualidade, você vai crescer em intimidade, você vai crescer em Cristo e você vai ser um discípulo do Senhor. Você vê que o nosso Deus é tão grande, que a graça dele é um favor imerecido a nós. Você tem sido grato a Ele pelo que Ele tem feito na sua vida? Você tem tido esse espírito responsável na sua vida? Você realmente tem feito o ID do Senhor através da sua vida? Eu espero que sim. Porque eu quero encontrar contigo lá na glória do Senhor. Eu quero estar com você, jubilando pelas vidas que nós fomos buscar quando elas precisavam. E nós vemos aqui que Paulo era tão responsável que ele fazia de uma maneira tão incessante. Ele buscava tanto ao Senhor, com responsabilidade no que ele falava, com responsabilidade ao Senhor. Nós precisamos ser responsáveis pelo que fazemos. Nós todos somos devedores, porque Cristo morreu por nós. Ninguém me deve nada, eu sou devedor. Se você falar que eu quero, que eu mereço, que eu desejo, que eu quero, eu mereço isso, você está errado. Porque é um favor imerecido à sua vida. Sabe, meu irmão, eu penso que muitas vezes nós só queremos mostrar ao nosso problema o tamanho dele, e nós esquecemos de realmente mostrar ao problema o tamanho do nosso Deus. Os problemas não podem deixar que você seja responsável, que você tenha um espírito responsável na sua vida. E quando você só acha que você tem que merecer, que você só deve merecer, meu irmão, a única coisa que você vai receber é a condenação e o inferno. Quando você simplesmente ficar esperando reconhecimento das pessoas, reconhecimento de todo mundo, achando que você é o bonzão, que você precisa ser reconhecido, que você precisa estar nos status mais altos, você só receberá condenação e inferno. Porque o que nós devemos nos preocupar é com as vidas, não com os meus status, não na posição que eu estou, não no posto onde eu estou dentro da igreja, não no ministério onde eu estou dentro da igreja. Porque nós
somos merecedores da ira de Deus por sermos pecadores. Mas graças ao Senhor, que Ele não nos quer que a gente venha sofrer, e a graça dele vem sobre as nossas vidas. E a graça dele vem sobre nós, evitando que nós venhamos a ser levados pelo pecado. Nós temos que ter este senso de cumprir o nosso chamado de Deus para a nossa vida. Nós precisamos realmente fazer o que o Senhor nos pede. Eu preciso dizer ao Senhor: Senhor, eu estou à disposição para fazer a sua vontade, seja feita através da minha vida. Qual que é a principal forma de nós servirmos a Deus? É alcançar novas vidas para o reino de Deus, meu irmão. Essa é a principal forma de nós servirmos a Deus. Nós estamos aqui para alcançar vidas ao Senhor, para levarmos vidas à salvação, levarmos vidas a serem libertas. Eu preciso fazer a vontade de Deus, eu preciso alcançar vidas. Essa é a meta que nós precisamos ter em servir ao Senhor. Coloca isso como meta na nossa vida. Eu preciso alcançar vidas. Quando nós vemos alguém sendo salvo, alguém aceitando Jesus, nós ficamos felizes, né? Agora você imagina como é que fica o céu, como é que fica o coração de Deus neste momento, porque Ele sabe que mais uma vida está sendo salva, mais uma vida vai viver na eternidade com Ele. Ô meu irmão, não perca esta oportunidade, sirva ao Senhor, para que você seja apenas um canal de bênçãos, um canal onde você possa levar a palavra do Senhor. A principal forma é alcançar vidas. Nós vamos alcançar o mundo quando cada crente entender que a graça do Senhor, a grande comissão, é a tarefa que Deus deixou para ela, para cada cristão. O dia em que a igreja, o dia em que os cristãos, o dia em que o crente que está dentro da igreja, falando que é do Senhor, falando que ora, falando que busca, entender que ele faz parte da grande comissão, e essa é a tarefa dele, através da vida dele, usado pela unção do Espírito Santo, aí nós vamos conseguir mudar este mundo. Nós vamos alcançar o mundo de uma forma sobrenatural, quando nós entendermos isso. Não perca tempo e deixe que o Espírito Santo encha a sua vida, e deixa Deus te usar, deixa Deus fazer a vontade dEle, através da sua vida. Deixe que Deus venha conduzir a sua vida, de uma forma que você jamais vai conduzir. Se você tem um chamado, deixa Deus te usar. Se você tem um ministério que você está enterrando, desenterre e deixa Deus te usar. Se você tem um dom, um talento que Deus te deu e você está enterrando, deixa Deus te usar. Porque o que você enterra, aquilo ali vai ser cobrado da sua vida. O dom que Deus te deu é único. O dom que Deus te deu é único. Deixa que Deus venha usar a sua vida da forma que Ele quer. Quem te capacitará é o Senhor. Não deixe que essa oportunidade venha escorregar da sua mão como areia seca entre os seus dedos. Faça com que essa oportunidade venha a ser agarrada como uma rocha na sua mão, e não deixe que ela caia da sua mão, que ela possa realmente ser algo concreto na sua vida,
fazendo a vontade do Pai Todo-Poderoso. Amém? Olá! Se você chegou até aqui, provavelmente você chegou até o final do nosso vídeo e eu gostaria de deixar mais algumas indicações para você, de mais 2 vídeos para você nos acompanhar e continuar assistindo no nosso canal aqui no YouTube, as nossas ministrações e os nossos cultos. E te convido também, se for possível, que você curta esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo e mais que isso, que você se inscreva no nosso canal e possa nos acompanhar e ser edificado ou edificada em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.